A realidade é que agora eu me cansei de tudo isso, porque por toda a minha existência eu temi a morte. Olhei nos teus olhos com medo de que me deixassem. Segurei a tua mão enquanto sentia a falta do teu toque. Eu disse com lágrimas nos olhos que te amava, já imaginando a dor de quando você partisse. Criei histórias para me preencher do vazio e do medo de viver à base da sorte. Vivi uma vida saudável, temendo uma doença inesperada. Vivi um amor intenso, temendo o fim. Vivi dias maravilhosos, esperando o momento em que a angústia estragasse tudo. Vivi o presente sem estar presente. E estive em bons momentos, sem vivenciá-los. Criei memórias das quais eu não participei. Escrevi sonhos e mudei de ideia por temer não conseguir ser quem eu tanto desejei. Eu não vou passar os próximos anos desejando algo inalcançável e não vou mais gastar essa tão curta vida esperando realizações para acariciar meu ego e me trazer uma falsa sensação de felicidade momentânea. Não encontro razões para adiar minhas emoções, para apenas situações específicas e conquistas que talvez nem cheguem nessa vida. Guardar roupas para eventos que, quem sabe, nem seja motivo de festa. Me doer por um futuro que não está em minhas mãos e fazer de tudo para não ser esquecida, sendo que depois daqui nem as memórias ficam. Me moldar para ser alguém que não sou. Seguir regras que só foram inventadas dentro da minha própria cabeça. Ter medo do agora, que já está acontecendo. Me preocupar com a perda daquilo que nem é meu. Querer cada vez mais para preencher a insuficiência de não se contentar com tudo aquilo que tenho. Ter medo de viver o hoje e criar novas lembranças, só porque o ontem me fez perder as esperanças de um amanhã com mais amor e menos cobrança. Frases do meu quarto livro, que eu ainda estou escrevendo, mas eu pretendo terminar ele logo, porque se até aqui esse livro já tá mexendo comigo assim, eu espero que quando eu terminar, ele consiga mexer com vocês da mesma forma. Eu conversei com vocês em algum dos vídeos anteriores, dizendo que eu manteria uma certa frequência e eu imaginei que eu realmente conseguiria estar bem mais presente aqui, porém não foi o que aconteceu. Porém, como prometido, estou de volta e não demorei tanto tempo quanto da última vez. Voltei com nossos bate-papos e com mais uma daquelas conversas profundas. Estou bem confortável aqui, como vocês podem ver, minha cama tá bagunçada, estou de pijama, porque eu gosto de fazer esses vídeos de uma forma mais íntima, em que a gente conversa como se fôssemos melhores amigos mesmo, sabe? E a conversa vai desenrolando, vai fluindo, sem nada muito escrito, sem um rascunho ou um roteiro, qualquer coisa do tipo. Bom, peço que vocês ignorem primeiramente a minha mão, porque isso aqui tá verde, mas é por conta que eu tava fazendo as minhas unhas, tá? É esmalte e ainda não secou, então eu não vou tentar tirar pra não estragar minha unha. Mas bom, chegou uma coisa que inclusive eu tô muito feliz, já tem alguns dias, semanas que chegaram, mas como eu não tava gravando, eu não mostrei pra vocês por aqui, somente pelas outras redes. Mas chegou o meu queridíssimo Kindle verde mate, é muito lindo, inclusive estamos combinandinhos, olha só. E ele é muito lindo. E eu mandei fazer essa capinha, é aquelas sobre encomenda que fala? Ai, não lembro a palavra, mas enfim, ela ficou bem assim, bem a minha vibe. Coisinhas místicas, bruxinhas, bolas de cristal, caldeirão, olho e bastante coisinhas que eu amo. E tem roxo, enfim, fiquei maravilhada com essa capinha. Muito perfeita, tá? Amei demais. Mas enfim, no vídeo de hoje, a gente pode começar com o seguinte tópico: a falsa sensação de paraíso. É o que eu estive pensando por todos esses dias. E, como de costume, os vídeos anteriores que foram gravados foram todos em dias de sábado, que normalmente é o tempo que eu mais tenho pra pensar, porque a semana acaba sendo muito corrida e eu não paro muito assim pra refletir. Apesar de ser uma pessoa que pensa muito e eu penso o tempo todo, mas o sábado, por eu conseguir ter o meu momento, igual eu tiro pra fazer minha sobrancelha, pra fazer minha unha, pra cuidar da minha pele, dar uma atenção maior pro meu cabelo e assim vai. O tempo que eu estou comigo mesma, eu penso mais do que qualquer outro momento do meu dia ou da minha semana. Ainda mais quando é eu que faço as próprias coisas, sabe? Eu gosto de fazer eu mesma a minha sobrancelha, fazer eu mesma a minha unha, porque é um momento comigo mesma. E às vezes eu opto por fazer até sem música pra mim possibilitar meus pensamentos de interagirem entre si mesmo, já que durante a semana eu passo a maior parte do tempo escutando música quando eu vou fazer qualquer coisa. Quando eu saio de casa eu tô com fone, quando eu tô voltando pra casa eu tô com fone, às vezes eu vou fazer uma caminhada eu também estou com fone.
Eu tento nem sempre fazer isso, mas às vezes já é automático, sabe? Tipo, eu já pego o fone, já coloco na hora que eu vejo e já passei o caminho inteiro escutando música. E às vezes isso direciona meu pensamento pra um outro lugar, né? Não propositalmente, mas quando a gente coloca uma música, eu acabo entrando na onda e vibrando na mesma frequência daquela música. Se a gente coloca uma música mais animada, eu já começo de animada. Se eu coloco uma música mais melancólica, eu, por ser uma pessoa, digo, naturalmente melancólica, eu acabo entrando muito fácil nisso e meu dia já toma aquele rumo. Mas durante o final de semana eu tento me permitir não controlar meus pensamentos, não controlar as minhas emoções. Eu tento me permitir sentir, porque é o momento que eu tenho pra me entender, pra me expressar, pra escrever, pra trabalhar em mim mesma. Eu não preciso, tipo, moldar as minhas emoções, o que eu tô sentindo, por conta de ter que interagir com outras pessoas, já que eu passo a maior parte dos meus dias interagindo com muita gente. Então, assim, não é bom a gente estar mal, né, tendo que conversar, que fazer trabalhos em grupo, atividades que dependem de outras pessoas, a gente não está numa situação ruim, não é favorável, né? Por isso eu tento me moldar pra ficar bem, pra ficar animada, ficar extrovertida durante esses dias. Mas quando eu tenho a possibilidade de não precisar me moldar, é muito bom, é muito libertador poder ser eu mesma, sabe? Eu tenho muitos momentos diferentes, digo, tipo, tem momentos de mais calma, momentos que eu gosto de estar mais agitada, e é legal poder se entender e não tentar se rotular apenas de uma forma, tipo, ah, eu sou de tal jeito. Não, eu sou assim, mas há momentos que eu também posso ser assim, entende? E é basicamente nisso que eu tava pensando. E quando eu falei a falsa sensação de paraíso, é a gente querer se enquadrar, se definir de uma única forma e achar que aquilo é o estado perfeito nosso, é o nosso ápice e aquilo lá, ponto final, entendeu? De acordo com vocês vão entender, basicamente. E eu tô escrevendo o meu quarto livro agora, inclusive eu já passei ele pra cá, as páginas que eu escrevi por enquanto. Não são tantas, porém são 20 páginas que já estão escritas e muito bem escritas, com bastante reflexão. E arrisco eu em dizer que será um dos meus melhores livros, pelo menos por enquanto, neste capítulo que eu tô escrevendo, tá sendo assim, uma das melhores linhas de pensamento que eu já tive, porque normalmente os outros livros meus, o primeiro foi de autoajuda e desenvolvimento pessoal, e os outros dois foram de poesia. Agora esse daqui eu tô fazendo ele como uma linha de pensamentos, tá vendo? Tô tentando manter um texto mais fluido, que, tipo assim, segue, sabe? E isso é muito legal, porque eu sempre escrevi, assim, em diários, agendas e nas minhas cartas, e eu sentia que eu tinha que manter um padrão de escrita quando se tratava de livros, só que não há essa necessidade. Os livros estão aí pra gente se expressar, pra gente ser quem a gente realmente é, sem precisar seguir um padrão. Olha a diversidade, a quantidade de livros e gêneros que existem, e todos eles são completamente, tipo assim, agradam ao público. Claro que tem público que gosta mais de um, tem público que gosta mais de outro, mas há livro para todo tipo de gente e há gente para todo tipo de livro. Então eu parei de tentar pensar que eu teria que escrever de tal forma para agradar os outros. Eu tô tentando agora ser mais eu mesma e eu vi que sendo eu, consequentemente, eu também estou agradando as outras pessoas, porque a gente gosta de pessoa verdadeira, a gente gosta de pessoas que não tem medo de dar opinião alheia, que não tem medo de se expressar. É muito bom ver as pessoas sendo quem são, mas enfim, já seguindo essa linha de raciocínio, eu quero ler esse trechinho aqui, que tá na segunda página. Eu não sei quando, se quando ele for publicado ainda será a segunda página, porque a diagramação pode ir mudando isso, mas por enquanto é a segunda página. Ó. Seria possível conviver de fato em uma eternidade sufocada por uma falsa sensação de paraíso? Pode ser que por essa minha mania de criar e brincar tanto com cenários, eu tenha te criado dentro da minha cabeça e achado que me moldando para você, eu te teria do modo como eu queria. Você já não era mais aquele que eu conheci. Mas pode ser que nunca tenha sido. As pessoas são boas em fingir, mas quase sempre não me lembro disso. Eu sou sincera, mas até isso conseguiste mudar. Me vi sendo aquilo que nunca fui, até onde isso ia parar. O outro lado do espelho nunca me entendia.
Acho que é bem provável que seja porque ele já não mais me reconhecia. Me via quando criança, cheia de sonhos e idealizando tanto. Me viu crescendo e me viu mudando. Mas agora não sou nenhuma das versões que me apresentei. Não sou aquela criança que cresceu. Não sei se tenho certeza de quem sou. Talvez eu nem saiba ao certo. Isso é basicamente o que a gente tá falando, que é deixar de ser quem a gente realmente é e tentar ter uma vida perfeita, a falsa sensação de paraíso, de se encontrar sendo que você se perdeu de si mesma. Eu confesso que por muitas vezes eu achei ter me encontrado em lugares que eu pensava que eu nunca iria, em amizades que eu tinha certeza de que nunca me conectaria. E, de fato, eu errei, porque eu sempre me conheci, mas em algum deslize eu pensei que talvez eu não fosse daquele jeito e fosse de outro. E tentei me refazer em outros ambientes, em outras amizades mesmo, sabe? E não, eu tava me perdendo, achando que eu estava me encontrando. E é aquilo, a gente vai vivendo, vai vivendo, vai vivendo, e vai achando que a vida tá muito boa daquela forma. Mas em algum momento tem um despertar que a gente olha e fala, meu Deus, que loucura, eu realmente não sou assim. Eu achei que tava tudo indo bem, que eu tinha mudado, que eu tava tendo uma vida perfeita. Mas isso não sou eu não sou dessa forma, eu nunca fui. E quem eu tô tentando enganar, dizendo que eu tô gostando disso? Eu não tô gostando, por que eu continuo? Quem me forçou a continuar? Não é como se alguém estivesse me obrigando a fingir ser alguém que eu não sou. Não tem isso. A gente pode mudar a todo instante. Então, você se permitiu viver aquilo? Beleza. Mas você viu que aquilo não é pra você? Vamos acordar, vamos voltar a ser quem a gente era. Ou então se tornar uma outra versão também. Você não precisa voltar a ser alguém. Você pode ter sido uma pessoa, ter mudado, descoberto uma nova versão, também não se identificou com aquela. Você pode se conectar com outra e se descobrir de um jeito que nunca imaginou ser, mas o problema é tentar encontrar o conforto em algo desconfortável. Eu acho que é esse o ponto. E por muitas e muitas e muitas vezes eu fiz isso. Eu não me arrependo, porque foram experiências. Provavelmente se eu não tivesse seguido essa linha, hoje em dia eu me olharia e falava, e se eu tivesse feito aquilo? Será que eu teria me encontrado daquela forma? E se eu tivesse conversado com outras pessoas, será que eu teria encontrado a amizade da minha vida, o relacionamento da minha vida? Então, por isso que eu acho legal a parte da gente ter muitas experiências para depois a gente não se arrepender. É melhor eu ter feito e na minha cabeça eu ter perdido tempo do que eu não ter feito e hoje em dia eu olhar para trás e pensar e se eu tivesse. Esse e se é o que ecoa na nossa mente a maior parte do tempo quando a gente deixa de fazer alguma coisa, que a gente tava entre o sim e o não. A gente tava aqui no meio entre o fazer e o não fazer. E quando a gente opta por não fazer, mesmo tendo uma mínima chama de desejo em fazer aquilo, esse e se vai ficar na nossa cabeça por milhares de anos e séculos e a eternidade que a gente viver. Vai ficar isso na nossa cabeça pensando, nossa, mas e se naquele dia eu tivesse saído de casa? E se aquele dia eu tivesse ido viajar? E se eu tivesse aceitado aquela proposta de emprego? E se eu tivesse conversado com aquela pessoa? E se eu tivesse mandado aquela mensagem? O e se, para uma pessoa principalmente ansiosa, é um looping tenebroso, vamos assim dizer, realmente uma situação bem complicada. Por isso eu comecei a preferir fazer e achar que eu perdi tempo, já que eu já disse que eu tenho um problema muito grande com o tempo. Eu espero um dia chegar no momento que eu consiga tratar isso de verdade, seja na psicóloga, seja com os livros que eu leio, com alguma filosofia de vida, alguma descoberta, mas eu de fato pretendo tratar isso em algum momento, porque é muito ruim conviver com essa sensação de tipo assim, a cada segundo eu sinto que eu tô perdendo a minha vida, mas eu não tô perdendo, eu tô vivendo ela. Porém, a minha cabeça não consegue entender isso. Eu já tive diversas conversas comigo mesma, como se eu fosse uma maluca, tentando me entender, tipo, olhando pra mim mesma e falando, é assim, assim, assim. Tentando explicar pra mim de uma forma que eu aceitasse a verdade, escrevendo, tentando colocar aquilo de alguma forma dentro de mim, mas não funciona. Eu não entendo isso e eu vejo vídeos, entra na minha cabeça, mas passa um dia, eu já volto a ter essa preocupação extrema com o tempo,
como se a minha vida fosse acabar daqui 2 minutos e eu tivesse os 2 minutos fazendo algo que não importa. Mas tudo importa, cada segundo importa. Os momentos que a gente passa sozinho, os momentos que a gente passa de entretenimento à toa, de tédio, tudo isso faz parte da nossa vida e não é uma perca de tempo, é um aproveitamento do tempo. Eu gostaria de colocar isso na minha cabeça. Eu espero que, se você tem esse problema, tendo esse raciocínio comigo mesma, tipo, com você e eu conversando, eu espero que pra você, pelo menos, ajude. Eu falando assim, parece que eu realmente entendo, mas quando eu vivo no dia a dia, não funciona dessa forma. Porém, eu gosto de gravar vídeos falando desse jeito mesmo, porque quando eu paro pra assistir os vídeos de muito tempo atrás, ou quando, tipo assim, eu tô à toa e vou lá assistir, vou ver aquele vídeo que eu gravei, eu vejo que é melhor do que eu só escrever ou só falar. Eu vejo como se uma pessoa estivesse me passando os passos, me aconselhando, não como se fosse eu, sabe? Então é bom fazer isso, funciona até pra mim. Eu sou a prova de que tudo muda. Eu sou a prova de quem nunca quis nada e agora anseia por tanto. Sou o caminho perdido que se encontrou ao desviar da rota. Então eu posso sim te afirmar que, no fundo, na última gota que restar na xícara, na última frase da página final de um livro, na última borrifada do perfume que te faz lembrar de mim, no último segundo antes do final do dia, no último piscar de olhos até que tudo seja esquecido, eu sei que vai ressurgir um sorriso. Eu sei que o que está invisível não foi esquecido. Eu sei que os sussurros do silêncio, que as fotografias da memória podem até se perder, mas sabe de onde vieram. Sei que o que não foi dito em voz alta pode emitir mais som do que o que foi falado. Sei que as horas não se passam em vão. Sei que os dias não correm apenas por diversão. Sei que as datas não existem apenas por acaso. E as palavras não foram criadas para serem guardadas. Sei que, se a poesia existe, é porque deve e precisa ser sentida. E sei que, se a realidade fosse um possível talvez, ela provavelmente me atormentaria no final do dia. Eu me lembro de quando eu era criança, eu tinha um olhar muito mais bondoso, muito mais gentil comigo. E é muito estranho ver que, de um tempo pra cá, isso foi se perdendo. Apesar de que eu sempre tento colocar na minha cabeça que eu sou a mesma criança de sempre. Pelo fato de eu ter crescido, isso não muda o modo como eu devo me tratar. Porque, se fosse com outra pessoa, eu seria gentil. Esse é o ponto. Ainda mais eu quero entrar na área da psicologia. Eu pretendo começar a faculdade, se não for no ano que vem, no ano seguinte. Só preciso tirar um tempo de tudo pra mim respirar, sabe? E, inclusive, essa é uma cobrança que eu tenho, porque, como eu disse, eu acho que a cada segundo eu tô perdendo tempo. E eu sei que eu preciso desse tempo pra mim antes de eu entrar na faculdade, pra mim não enlouquecer, não ter um burnout, não ficar louquinha da cabeça. Mas sempre que eu penso sobre isso, né, que eu vou me permitir um ano de descanso. Eu não comecei esse ano, inclusive, porque eu não tem como, e também eu faço curso, eu faço inglês, eu trabalho, eu estudo de manhã, então eu nem vou fazer Enem esse ano, nem vestibular, nem nada do tipo. E ano que vem, talvez sim, talvez não. Vamos ver o que acontece, né, com o desenrolar, com o correr das coisas. Porém, desde sempre eu falava que, quando eu acabasse tudo, o curso, a escola, eu ia ter um ano de descanso e só no ano seguinte eu começaria a faculdade. Mas agora veio na minha mente que eu tenho que começar, que eu tenho que fazer o Enem esse ano, que eu tenho que começar a faculdade ano que vem já. Porém, eu sei que eu ficaria completamente exausta, porque no dia a dia, apesar de eu estar tentando me entender, tentando me permitir ter mais descansos, tentando me cobrar um pouco menos, eu tento, mas nem sempre consigo. E com a faculdade viria uma cobrança ainda maior. Porque concurso, apesar de ser uma área que eu tive um certo interesse em trabalhar e uma área que eu gosto muito, o meu curso é algo mais leve, sabe? Ele é mais flexível, a gente tem muita aula prática, muita visita técnica, muita coisa assim. Então, apesar de ter provas, de ter trabalhos, de ter muitas apresentações, ele é algo mais flexível. Agora, eu sei que a faculdade não vai ser tão flexível quanto o meu curso. E para mim, que sempre me cobrei muito, eu irei me cobrar ainda mais, principalmente se eu não estiver descansada.
Então, para me conseguir ir bem, me dedicar, aproveitar o processo, porque eu não quero só um diploma, falar eu sou psicóloga, eu fui formada em psicologia. Não, o diploma para mim é o de menos. Eu quero todo o processo, o estudo. Inclusive, eu já estudo sobre essa área, porque me interessa muito, é incrível a mente humana. É incrível tentar compreender o que muitas das vezes parece completamente incompreensível, indecifrável. Mas como eu disse, eu preciso me olhar com mais carinho, me olhar com a mesma visão de quando eu era menininha, pequena, criança, que quando eu cometia algum erro, eu fazia carinho em mim mesma e falava, tá tudo bem, fique em paz, né? Não é sua culpa, ou mesmo que seja sua culpa, amanhã é um novo dia, você pode tentar de novo. Nos dias seguintes vão ter outras oportunidades. Se você não foi da forma que você esperava, agora é o momento de você se esforçar mais, ver o que você errou, para não repetir os erros, ou para se aquilo for algo que você quer mudar em você, você tem tempo de mudar. Por incrível que pareça, eu vejo que eu sempre fui assim quando eu pego para ler meus diários antigos, meus textos, minhas poesias, todas as reflexões que eu tinha e de muitos e muitos anos atrás, eu sempre me olhei com esse carinho muito grande. Porém, em algum momento, com pessoas, com amizades, eu acabei mudando. Porque quando eu fazia algo que, tipo assim, que eu pensava, nossa, aquela pessoa não estava esperando aquilo de mim, e eu agi daquela forma, eu me culpava, em vez de eu me olhar com carinho, em vez de eu entender porque eu fiz aquilo. Se realmente foi um problema, ou se eu só tava jogando peso porque eu fiz algo que a outra pessoa não gostou, mas que eu deveria ter feito, sabe? E eu nunca mais fiz essa análise, mas é algo que eu estou tentando retornar, porque a minha cabeça era muito mais saudável. Vamos combinar que era muito mais saudável. A partir do momento que eu parei de olhar pra mim, comecei a olhar para os outros, que teve o desequilíbrio aí, que parei de me preocupar com o que me afetava, com o que me machucava e comecei a pensar, talvez me machuque, mas tá fazendo bem aos outros, eu vou lá fazer aquilo. E às vezes eu não conseguia agradar o outro e também me machucava. E eu tinha feito algo que eu não queria para não conseguir o resultado que eu esperava. Então dava tudo errado, sabe? Mas é um processo que leva tempo, é um processo que, da mesma forma que eu fazia e parei de fazer, agora eu tenho que voltar a ser assim aos pouquinhos. Não é algo que eu vai estalar os dedos do dia pra noite e vou voltar a ser da forma que eu era quando criança. Não é assim que vai acontecer. Eu compreendo isso e reconheço também, mas eu acho que o principal é isso, é você entender o que tem que mudar. E quando entende, aí você começa o processo, você vê por onde começa. Então, tudo vai de pouquinho em pouquinho se ajustando. Agora, mantendo todo o pensamento que tivemos ao decorrer desse vídeo, vou finalizar com mais um dos meus textos que ainda não foi publicado, mas que eu espero que vocês gostem, que seja uma boa forma de encerrarmos o vídeo de hoje e o nosso bate-papo, tá bom? E, inclusive, já adiantando aqui, qualquer conversa que vocês quiserem ter, qualquer sugestão de vídeo, me chamem nas redes sociais, coloquem aqui nos comentários. Eu adoro muito interagir com todo mundo, principalmente quando eu vejo a forma de vocês pensar, se vocês se identificam ou não com o meu modo de pensar também, tá bom? Então, sintam-se livres para a gente trocar ideias, trocar mensagens, sentimentos, por favor. Qualquer coisa que vocês quiserem comentar, sintam-se abertos para isso, tá bom? E eu vou adorar ler tudo e interagir também. Eu espero que as situações difíceis passem rápido. Espero que a dor não me consuma, que as lágrimas não me afoguem, que meu coração não se engasgue e que as minhas veias não me enforquem. Espero que o vento volte a encontrar os meus pulmões, que o equilíbrio encontre meu corpo, que a ordem bata a minha porta e que a felicidade ache o caminho de casa. Espero que a exaustão não me apague, que a noite não seja em claro e que o sono não seja eterno. Espero que a felicidade não seja apenas um sonho e que meus sonhos não sejam esquecidos. Espero que isso não vire apenas a história de coisas que poderiam ter acontecido. Eu espero que essa minha mania de viver no amanhã não me custe o hoje. Bom, mas é isso o vídeo. Eu de fato espero que vocês tenham gostado, que pelo menos 1% do vídeo tenham conseguido tocar vocês de alguma forma e que pelo menos uma sementinha fique plantada na sua mente e te faça refletir. E até mais, né? Fiquem com Deus. Não se esqueçam que a vida é maravilhosa e há muita coisa para ser vivida ainda.
Então, não se prendam com seus medos, não deixem de ser quem vocês são por medo do que os outros vão pensar, tá bom? Comprem meus livros, se vocês quiserem, tá aqui na descrição do vídeo o link para todos eles. Por enquanto são 3. Temos 2 em formato digital também, inclusive. Você pode ler pelo seu celular, pelo seu Kindle. Os links estão todos aí. Qualquer dúvida, me chamem, tá bom? É isso. Fiquem com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo.